queridos estudantes, sejam bem-vindos à disciplina de redes de computadores. É um grande prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. E no assunto de hoje, nós vamos falar então sobre mais uma das camadas dos modelos de referência que nós já estudamos, como o modelo OSI. Então, lembra da nossa arquitetura de 7 camadinhas? Então, lembra a camada de aplicação, apresentação, sessão, transporte, rede, enlace de dados e a camada física? A gente já viu as 3 últimas, né? A física, enlace, rede. E agora a gente vai para a camada de transporte. Bora lá então entender um pouquinho? E se eu quisesse falar para vocês que quando a gente está enviando um e-mail, todo esse processo faz parte, né? Perpassa por essas camadas aqui. Olha que bacana. Quando a gente digita aquela mensagem, ela vai passar por várias camadas, todas essas camadas aqui representadas ao lado, que vocês estão vendo, tá? Que representa, então, parte do modelo OSI. E a gente precisa entender o que acontece um pouquinho em cada uma dessas camadas. Então, primeiro, a gente a gente percebe, né, que há uma visualização que começa na parte de aplicação, então vai descendo, passa por todas as camadas, quando chega na parte física, sobe de novo para até chegar do outro lado, né? Então, uma diferença na parte do emissor e na parte do receptor. Então, basicamente, a gente manda, né, na camada de aplicação ali, a gente envia, né, primeiro envia o sistema operacional, ele vai enviar, né, para o destinatário, aí vai chegar na primeira camada do modelo OSI. Quando a gente chega lá, basicamente, a gente pode trabalhar com essa camada de aplicação, a parte dos serviços, né, de rede, depois vai para a parte de apresentação, como que os dados vão ser tratados. Tem a camada de sessão também, né, que vai trabalhar com essa comunicação entre as aplicações. E tananã, vamos chegar com a camada de transporte. E aqui a gente está pensando, né, vendo aqui que essas camadas que eu comentei com vocês são camadas que a gente ainda não estudou a fundo, tá? Aplicação, apresentação, sessão, mas a gente precisa estar aqui trabalhando com transporte para chegar na parte de rede, de enlace e a parte física que nós já estudamos e que você já conhece tão bem. Por isso que na camada de transporte a gente vai definir, então, se esses pacotes, né, a nossa mensagem ela foi dividida em pacotes, em partes menores, eles vão ser transportados com ou sem garantia de entrega, para saber se eles vão chegar de fato ou não. Então, a camada de transporte justamente é isso que eu acabei de comentar, e a mensagem propriamente dita ela é quebrada em pacotes, e esses pacotes são chamados de segmentos. Então, todo o processo de enviar um e-mail até chegar lá no destino, né? Então, tudo isso faz parte passa pela camada de transporte, que perpassa pelo modelo OSI e suas 7 camadinhas. Então vamos lá entender o que é essa camada propriamente dita. Sua principal função é justamente aceitar os dados que vêm da camada de cima, dividir em pequenas unidades menores, repassar isso para a camada de rede, que é a camada de baixo, né? Assegurando que tudo vai chegar corretamente na outra extremidade. Então, por exemplo, o emissor, né, que tudo que foi enviado do emissor vai chegar no receptor. Isso deve ser feito de forma eficiente, tá? E quando a gente está falando de emissor e receptor, por exemplo, aqui nessa representação que tem as camadinhas aqui do lado, a gente recolhe os dados, né? Então vem lá de sessão. Quando vai para o transporte, aqueles dados eles são recolhidos para ser transmitidos para a camada de rede, aí passa por todos os processos, depois sobe novamente e lá a gente vai remontar, né, os dados, o dado original de uma forma geral e assim vai enviar para a camada de sessão e inclusive a gente vai trabalhar com a parte de alguns cabeçalhos, tá? Que vocês vão ver durante o decorrer do curso. Então, as principais tarefas da camada: recuperar os dados perdidos por meio dos pedidos de retransmissão ou regeneração dos sinais, controlar a transferência dos dados e das transmissões, garantir que haja entrega de dados no destino, também tem que estabelecer a qualidade de serviço, tá? Dividir a informação em pequenos pacotes e também até mesmo a multiplexação, né? Que é quando a gente vai reunir porções de dados de diferentes portas existentes para que possa ser passados para a camada de rede. Então, são uma das principais tarefas de uma forma geral. E quando a gente está falando justamente da camada de transporte, queria fazer uma analogia com a ideia de um caminhão. Imagine só, imagine os próprios correios que vão deixar um pacotinho aí na casa de vocês. E como qualquer transporte, a gente precisa que a carga, né, os pacotinhos que chegam, eles sempre vão estar empacotados e endereçados com o remetente e destinatário. Então, sempre que você pede alguma coisa que vai chegar para você dos correios, né, que vai chegar que é algo que você pediu da internet, então vai vir o pacotinho com o remetente, quem que mandou, e quem que é o destinatário, ou seja, você pode ser o destinatário, né? E a camada de transporte está justamente trabalhando com isso. Então,
Para que os caminhões possam chegar ao seu destino, entregar as caixas corretamente, a camada de transporte, né, fazendo uma analogia, ela vai fazer com que seja necessário garantir que a entrega dos pacotes, tá? E a gente vai ver que existem alguns protocolos que trabalham com essa garantia ou não, né, correta da entrega desses pacotes que cheguem no destino. E muitas das vezes nós controlamos o fluxo, né, da ordem de recebimento desses pacotinhos por meio dos ACs, que é um envio de uma mensagem. Essa mensagem ela vai ser enviada, tipo um AC, né, é um pacotinho que vai ser enviado justamente ao transmissor para informar de que os pacotes eles foram recebidos com sucesso. E se por acaso não receber, manda um NAC, né, que é a negação do AC, falando que o pacotinho não chegou, tá bom? Então, existem muitos protocolos importantes para falar com a questão de garantia de entrega e nós iremos estudar então os protocolos principais, que é o TCP e o DP. O TCP é orientado à conexão, haverá garantia de entrega, e o DP é não orientado, então não há necessidade de garantia de entrega, mas o envio desses pacotes é muito mais rápido, porque não precisa esperar a mensagem falando que, né, que recebeu, que chegou tudo correto, mas é claro que o TCP que vai garantir, né, a entrega que tudo chegou corretamente. E nós vamos falar mais um pouquinho disso durante a disciplina. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um grande beijo para vocês e até mais!